Está em dúvida se deve ou não prestar o concurso para técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná? Se você tem essa dúvida, então fique aqui comigo, que nesse vídeo eu vou te falar o perfil completo da banca AOCP. Eu sou a professora Ana Cláudia Filippini e estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos públicos. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Vamos então falar um pouquinho desse concurso, esse concurso que está com as inscrições abertas. E aí, o que tem esse concurso de tão bom? Esse concurso de técnico judiciário são 60 vagas, requisito ensino médio, a banca é a OCP e a prova está agendada para o dia 24 de agosto. Como que é essa banca? Vamos dar uma análise de como que é essa prova? Primeiro eu vou mostrar a estrutura dessa prova, o que está previsto no edital. São 8 questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico e noções de informática. 6 de legislação e 5 questões de cada uma dessas disciplinas: direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito processual civil, direito penal e direito processual penal. Com base nisso, dá para a gente ter mais ou menos uma noção de como que a banca está pedindo esse concurso, né? O que que ela tá mais, o que que ela exige mais simples? Se eu for fazer uma análise, essa prova, ela é composta por uma prova objetiva de 60 questões e uma prova discursiva que vale 40 pontos, totalizando 100 pontos. Agora, olha que interessante, são 8 questões de português, mas na prova discursiva, 30 pontos é apenas de língua portuguesa. Por quê? Porque 10 pontos é com relação ao seu desenvolvimento do tema, o seu conhecimento. Os demais é com base na sua escrita, em como você sabe os elementos de coesão, de coerência, gramática. Então, língua portuguesa, ela é uma questão muito pedida por essa banca. Agora, vamos lá, vamos ver como que essa banca cobra a língua portuguesa para a gente entender qual é a estrutura das provas dessa banca AOCP. Eu fiz uma análise nas últimas questões dos últimos anos de língua portuguesa, quais foram as incidências. E eu percebi que a maior incidência da prova da OCP é de interpretação de texto. Até aqui nada de diferente, porque grande parte das bancas de concurso público, elas estão pedindo sim a interpretação de texto. Por quê? Porque questões envolvendo a gramática, aquele candidato, ele consegue dominar, ele consegue até gabaritar. Agora, as questões de interpretação, não. As questões, elas demandam um pensar. Agora, observa aqui comigo. Se eu estou falando de uma prova que tem uma parte dissertativa e uma parte que ela está cobrando língua portuguesa, olha a importância de você estruturar o texto. Então, o que que ela mais pede? Qual é um raio-x que eu posso falar de incidência? Para poder te ajudar a preparação dessa prova. Leia muito, leia textos, tente pensar, questionar. Por quê? Porque a maior parte de incidência é a interpretação de texto. O que mais que ela cobra? Morfossintaxe, que é o segundo mais pedido depois. Classes gramaticais, ortografia e lá embaixo a morfologia. Só que não é só isso, tá? Se eu for pegar todas essas questões e analisar cada uma delas, fazer um raio-x mesmo dessas questões, eu consegui observar um ponto interessante nas provas da OCP. Se eu pego a estrutura, ela é basicamente assim, olha. Ela tem uma grande incidência de questões fáceis, ou seja, 56% das questões de todas essas questões analisadas, elas são consideradas fáceis. Eu tenho um número muito pequeno de intermediárias, né, de questões médias, e eu tenho uma quantidade maior, né, mas não comparando com as questões fáceis de difíceis. E o interessante,
é que a prova é estruturada dessa seguinte maneira: mais ou menos 60% de questões fáceis e 40% de questões intermediárias. Aquela questão intermediária, ela vai para um e vai para outro. Então a gente, intermediária não, 40% difíceis, tá? Então o que que a gente tem? A gente tem 60%, basicamente, quase 60% de questões fáceis e 40% de questões difíceis. O que faz com que aquele candidato, ele precise estar preparado sim. Agora, a questão fácil, todo mundo acerta. O importante é o quê? O importante é você se garantir nas questões difíceis. E como que você faz isso? Mais uma vez eu vou falar, leia bastante. Faça interpretação de texto, porque isso vai te ajudar e vai te ajudar muito neste concurso para o TJ do Paraná, tá? Mas eu não fiz só o comparativo de língua portuguesa, não. Eu resolvi fazer de outras matérias. Mas antes disso, eu peguei uma questão que foi considerada como difícil para mostrar que não é tão difícil assim não, porque lembra que eu falei? Leia bastante, porque o que pede é o quê? Conhecimento em determinadas palavras, a interpretação de texto. E eu peguei uma questão que ela tem uma classificação como difícil de língua portuguesa, para que você possa entender o que a banca entende. Olha, ela fala um trecho, ela está dizendo, está trazendo um trecho e ela pede para que você coloque uma outra palavra que tem o mesmo sentido da palavra peculiar. Olha, imagine que você nunca tenha ouvido falar nessas palavras, mas olha que legal. Quando você pega as questões, você pega usual, comum e genérico. São 3 sinônimos. Se eu for pensar, eu posso substituir uma por outra e outra, ou seja, eu já eliminaria, porque são palavras que elas são muito parecidas. Então, se eu tenho 3 alternativas com a mesma palavra, sem ler a questão, eu já poderia eliminar. Então, eu ficaria com alheio e singular. Agora, vamos ler aqui. Uma equipe de pesquisadores pode ter observado um efeito bastante peculiar na bebida. O que é peculiar? É singular. Alheio não, porque se você for colocar a palavra alheio, ela não dá. Ó. O café parece alterar a maneira como os nossos genes se expressam para melhor. Olha como não combina, não dá certo. Então, mesmo sem saber o significado da palavra, você conseguiria? Sim. Agora, se você começar a ler, se preparar lendo bastante texto, você vai ver que você vai tirar de letra a prova de língua portuguesa. Agora eu também fiz, olha aqui, ó, singular é a questão correta. Eu fiz também incidência de informática, afinal de contas também são 8 questões. Para quê? Para saber se aquela estrutura é mantida, se eu tenho aquela mesma estrutura com relação a questões fáceis, intermediárias e difíceis. Um ponto interessante é que eu descobri que os conceitos básicos de informática são os mais cobrados pelas bancas, nas incidências nos últimos concursos, seguido de sistemas operacionais, redes de computadores, internet e segurança da informação. E mais uma vez eu fiz aquela questão das incidências, da incidência, né, do grau de dificuldade, perceba que permanece da mesma forma. Basicamente, 60% de questões fáceis e 40% de questões difíceis. Essas intermediárias, elas ou pendem para um lado ou pendem para outro lado, para ter a noção de que sim, você vai encontrar uma prova e essa prova dessas 8 questões eu vou ter 60% de questões fáceis e 40% de questões difíceis. Só para comprovar, mais uma vez, eu fiz a mesma coisa com mais outra disciplina, que é matemática e raciocínio lógico. Perceba aqui que é a mesma coisa. Olha aqui, só diminuiu um pouquinho na questão de questões fáceis e aumentou um pouco nas questões difíceis, mas é basicamente a mesma coisa, traz os mesmos padrões. Só que aqui eu quero trazer uma outra observação. Eu falei, olha, são 3 matérias que você precisa sim saber. Você precisa saber da língua portuguesa, essa sim pode ter certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação, tanto na prova discursiva como na prova objetiva.
Essas duas outras disciplinas, informática, matemática com raciocínio lógico, elas também têm um número grande de questões, mas elas não são critérios de desempate. Por conta disso, não deixe de quê? De se atentar para as outras disciplinas. O que serve de critério de desempate? Além da língua portuguesa, eu tenho legislação, depois constitucional, administrativo, direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, aqui finalizando o que? Essa ordem de disciplina. Percebo então que a prova dessa banca é uma prova que tem essa estrutura, é uma estrutura que mescla muitas questões fáceis com uma porcentagem bem menor de questões difíceis, e a dica que eu dou é língua portuguesa. Leia bastante, tenha muita consciência de que essa prova ela vai pedir muito a sua interpretação. Agora, se você ficou interessado, a Nova tem uma grande oportunidade para você. Ela está te oferecendo uma preparação gratuita. É um curso introdutório atualizado em videoaulas, é uma oportunidade limitada, tá? Pós-edital. Esse curso está saindo de R$ 297 por nada, tá? Ele é gratuito. Ele é composto por um plano de estudos feitos por especialistas, tutoria especializada, áudio material das aulas para downloads, professores especialistas e certificado de conclusão, e ele está de forma gratuita para que você conheça a metodologia nova e que você também possa se preparar se você tem a intenção de prestar esse concurso, tá bom? E eu espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!